Planejamento previdenciário. Após a reforma da Previdência, nunca foi tão necessário, nunca foi tão relevante. Sim, o planejamento previdenciário hoje, com a reforma, é importantíssimo. Por quê? Porque é através dele que nós vamos fazer com que o nosso cliente receba o melhor benefício. E se engana que o melhor benefício é aquele de maior valor. Pode ser, mas o melhor benefício é aquele que satisfaça o que o cliente quer. Na verdade, o planejamento previdenciário, ele só vai ter sucesso quando você consegue garantir pelo menos a mesma renda que ele tinha quando ele estava na ativa, ok? E veja que com a reforma previdenciária, houve várias mudanças nos critérios de concessão e nos critérios de cálculo. A regra geral, agora após reforma previdenciária, de muito difere da regra geral hoje, direito adquirido, da regra antiga. A reforma da Previdência se deu com a emenda constitucional número 103 de 2019, de 13 de novembro de 2019. Então, aqueles trabalhadores que até o dia 12, um dia antes da publicação da emenda constitucional número 103, reuniram os requisitos para as aposentadorias programadas da época, digo por idade, por tempo de contribuição especial, tempo de contribuição do professor, idade rural, tem direito adquirido aos regulamentos anteriores, ou seja, às regras de concessão e aos cálculos anteriores à reforma previdenciária. Não raras vezes, esse direito adquirido, ele financeiramente é mais vantajoso, mas pode acontecer de uma regra de transição ser mais vantajosa. Ora, o que é a regra de transição? Eu costumo dizer, é aquela que está no meio termo, é aquela que pega um pouquinho da regra geral, do regramento novo, e um pouquinho do direito adquirido do regramento antigo. Imagina que o regramento antigo é ao lado esquerdo, o regramento novo é ao lado direito, e eu, que estou aqui no meio, sou a regra de transição. Então, nem muito ao lado esquerdo, regramento antigo, porque senão seria direito adquirido, nem muito ao lado novo, lado direito, regramento novo, porque senão seria a regra geral pós-reforma. Eu, aqui no meio, sou a regra de transição. Não raras vezes, a regra de transição pode sim ser mais benéfica. Mas veja você o seguinte, eu disse agora há pouco que nem sempre o benefício de maior valor é aquele que é mais benéfico para o segurado. Imagine você que o João, ele é um empresário e a aposentadoria dele não vai ser para substituir a renda, até porque ele quer continuar tocando a sua empresa, gerando emprego e tudo mais. Ele pode receber uma aposentadoria menor agora, mas também se ele esperar alguns anos, ele vai cair, por exemplo, num determinado regramento, numa determinada aposentadoria, talvez até na regra geral, pós-reforma, e ele poderia receber mais, ok? Ele poderia receber mais, ou porque ele cai numa regra de transição, porque não importa se ele tem direito adquirido, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Se a regra de transição, por exemplo, do pedágio 50%, for mais vantajosa financeiramente, ele pode pedir. Então, vamos supor que se ele contribuir por mais uns anos, ele caia no pedágio de 50%. Só que ele é um empresário, ele não quer parar de trabalhar. Ele prefere se aposentar agora pelo direito adquirido. Ele pode utilizar dinheiro para investir numa previdência privada, que para quando ele parar de trabalhar, ele vai juntar a previdência privada e o regramento do regime geral, a aposentadoria do regime geral, e vai ter lá uma renda boa, uma renda compatível com o nível de vida dele. Então, é necessário também ter essa expertise, né? Ter esse jogo de cintura. Mas planejamento previdenciário, ele não é tão somente cálculo, ele não é tão somente contagem de tempo de contribuição. Eu já disse isso em alguns vídeos passados. Planejamento previdenciário leva em conta a investigação de toda a vida laboral do cliente.
Você é obrigado a saber disso. O cliente não. Você é obrigado a saber que período rural conta. Você é obrigado a saber que período de menor aprendiz conta. Que período estudado em escola técnica conta. Que período militar conta. Que período trabalhado na insalubridade aumenta o tempo de contribuição até a reforma previdenciária. Você é obrigado a saber de tudo isso. Você tem que perguntar para o seu cliente se ele passou por alguma dessas situações. Tem que verificar o CNIS. Verificar o CNIS para ver se não tem acertos, para ver se não tem pendências a serem corrigidas, sem as quais o seu cliente não vai se aposentar ou, se aposentar, vai receber o benefício errado. Então, veja a importância do planejamento previdenciário, que com a reforma da Previdência nunca foi tão necessário como antes, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo. Vazei e fui.